Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Então, hoje nós vamos dar sequência em mais um trecho do item Sinais dos Tempos. Hoje nós vamos dar sequência ainda aos sinais do tempo com mais um trecho desse capítulo. Parágrafo 10. Resulta do que precede que, em consequência do seu movimento de translação através do espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros uma influência mais ou menos grande, segundo a sua proximidade e a sua posição respectiva. Que essa influência pode trazer uma perturbação momentânea em seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade de seus habitantes. Que a regularidade dos movimentos deverá trazer o retorno periódico das mesmas causas e dos mesmos efeitos. Que a duração de certos períodos é bastante curta para ser apreciável pelos homens. Outras veem passar as gerações e as raças que delas não se apercebem, e para as quais o estado de coisas é um estado normal. As gerações, ao contrário, contemporâneas da transição, sofrem-lhe o contragolpe, e tudo lhes parece sair das leis ordinárias. Elas veem uma causa sobrenatural, maravilhosa e miraculosa naquilo que não é, em realidade, senão o cumprimento das leis da natureza. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovações morais da humanidade coincidem com tudo o que leva a crer com as revoluções físicas do globo, elas podem ser acompanhadas ou percebidas de fenômenos naturais, insólitos para aqueles que com isso não estão habituados, de meteoros que parecem estranhos, de uma recrudescência e de uma intensidade inabituais, de flagelos destruidores. Esses flagelos não são nem uma causa, nem um presságio sobrenatural, mas uma consequência, de modo geral, que se opera no mundo físico e no mundo moral. Predizendo a era de renovação que deveria se abrir para a humanidade e marcar o fim do velho mundo, Jesus, pois, pôde dizer que ela seria sinalada por movimentos extraordinários, por tremores de terra, por flagelos diversos, por sinais no céu, que não são outros senão os meteoros, sem sair das leis naturais. Mas o vulgo ignorante viu nessas palavras o anúncio dos fatos miraculosos. Então, justificando isso, né? Eles dizem aqui: a terrível epidemia de 1866 até 1868 dizimou a população da ilha de Maurícia. Foi precedida por uma chuva tão extraordinária de abundantes de estrelas cadentes, que meteoro, né? Em novembro de 1866, que os seus habitantes ficaram aterrorizados. Foi desde este momento que a doença que graçava havia alguns meses, de maneira bastante benigna, tornou-se um verdadeiro flagelo devastador. Estava bem aí um sinal do céu, e é talvez nesse sentido que é necessário entender as estrelas cadentes do céu, das quais fala o Evangelho, como um dos sinais do tempo. Bom, então, só comentando o que eles estão comentando o que eles estão comentando, o que é meteoro, né? Toda vez que passa um cometa, fica lá a poeira da cauda dele, e quando o planeta Terra passa por essa poeira, ele atrai as partículas que estão ali, né? E essas partículas vão penetrar na atmosfera. Então, por onde elas passam, elas incendeiam, né, por atrito com a atmosfera. E quando ela incendeia, a gente vê o rastro luminoso. Aquilo é um meteoro. Se
se houve ainda uma parte sólida que cai na superfície, então aquilo é um meteorito. Tá bom. Aí veja, aquilo que foi incendiado ali na atmosfera permanece na atmosfera. Os elementos vão ficar por ali. Então pode ser que certas doenças, flagelos, né, principalmente aqueles que são absorvidos pelo ar, né, tenham uma origem relativamente sólida, né, na decomposição desses corpos por ação da queima, da combustão. Ah, mas foi só um, tudo bem, mas isso são milhares desses corpos. Né? Então a atmosfera fica bombardeada por partículas, né, por compostos que podem ser extremamente nocivos se ingeridos, ou que facilitem o desencadeamento de uma doença. Então tem uma relação física, biológica, tudo isso, tá? E toda vez que a Terra passa por uma região que ainda tem partículas dispersas no ar, ela vai atrair, faz parte da gravidade. E aí, portanto, essas coisas vão entrar na atmosfera. Mas muitas delas são muito inferior à poluição que o homem faz. Né? 11. A previsão de movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente entre os seres desmaterializados que veem o objeto para o qual tendem todas as coisas, dos quais alguns possuem o pensamento direto de Deus, e que julgam nos movimentos parciais o tempo no qual se poderá cumprir um movimento geral, como se julga antecipadamente o tempo que é necessário a uma árvore para produzir frutos, como os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico, pelo tempo que é necessário a um astro para cumprir a sua revolução. 12. A humanidade é um ser coletivo no qual se operam as mesmas revoluções morais que cada ser individual, com esta diferença de que umas se cumprem de ano em ano e outras de século em século, seguindo-a em suas evoluções através dos tempos, ver-se-á a vida de diversas raças marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. É a marca das épocas, está certo. 13. A marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras, como dissemos. Uma gradual, lenta, insensível, considerando-se as épocas aproximadas, que se traduzem por melhoria sucessiva nos costumes, nas leis, nos usos, e não se percebe senão com o tempo, como as mudanças que as correntes de água trazem para a superfície do globo. A outra por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes aos de uma torrente rompendo os diques, que a fazem atravessar em alguns anos o espaço que ela levaria séculos para percorrer. É então um cataclismo moral que engole em alguns instantes as instituições do passado, e às quais sucede uma nova ordem de coisas que se assentam pouco a pouco à medida que a calma se restabelece em definitivo. Àquele que viver bastante tempo para abarcar as duas vertentes na nova fase, parecerá que um novo mundo haja saído das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, homens novos ou mais regenerados surgiram. As ideias trazidas pela geração que se extingue deram lugar às ideias novas da geração que se levanta. Então, gente, esse foi mais um item que a gente acabou de verificar.
E, em outros vídeos passados, né, até fiz uma relação muito interessante que tem a ver com isso aqui, né? Os pensamentos, as crenças, os costumes, eles somem na civilização à medida que as pessoas que pensam daquele jeito também somem. Dificilmente uma pessoa com certos hábitos se transforma, que é o grande segredo, né, da transformação. Durante a vida, você fazer essa mudança, fazer essa transformação. Mas alguns pensamentos que não são tão nocivos, crenças que não são tão nocivas, que estão mais baseadas na ignorância da pessoa mesmo, ela só vai sumir quando a pessoa sumir. São conceitos, né, que vão morrendo com o velho mundo. E as pessoas que vão nascendo e se embebendo de novos conhecimentos, com novos pensamentos, que se opõem àqueles anteriores, de pais e avós, têm lá uma visão diferente de mundo. Geralmente acontece aí uma evolução. Aí você para e pensa, um país como o Brasil, né? O Brasil teve uma grande transformação quando, principalmente quanto ao conceito da escravidão. Porque quando a escravidão foi imputada aqui no país, né, ou seja, desde o descobrimento, ter escravos era sinal de posse. O escravo não era visto como um ser humano, era um escravo. Infelizmente, era esse o pensamento. Demorou muito, e é através do convívio entre os senhores e seus escravos que foi se mudando isso, foi se criando sentimento, foi se criando entendimento, aceitação e a miscigenação, né? Não pode esquecer que a miscigenação que foi forçosa pelo instinto masculino, né, acabou se tornando romance em anos depois. E isso, então, foi uma depuração do espírito que estava encarnado na forma de Senhor, que com a morte e o renascimento, provavelmente na condição de um espírito que era escravo, é que se foi melhorando mais e mais esse entendimento. E, por exemplo, o racismo, que foi grande parte eliminado, ainda existe, mas grande parte foi eliminado, ele ainda existe de um lado e do outro. De um lado e do outro. Uns não aceitando outros. E precisa os espíritos ficarem se cruzando várias encarnações para que, numa condição, ele desenvolva um pouco mais o seu entendimento, na outra ele desenvolve um pouco mais o seu entendimento, e uma vez escravo, uma vez senhor, sei lá, ele vai conseguindo mudar o seu entendimento. Então, os velhos costumes, os velhos pensamentos, os velhos preconceitos, conceitos, sei lá, morrem conforme morre o espírito, conforme morre o corpo, né? O espírito sai dali e começa a ter as suas reflexões. Lá na erraticidade ele vai passar a refletir, vai passar a entender que a natureza vai cobrar uma postura dele diferente. Por que a natureza? Porque faz parte das leis divinas de ação e reação que ele vai voltar à vida.
e que ele vai resgatar de alguma forma o que ele fez. E aí provavelmente ele vem na outra condição, porque tem que depurar esse sentimento. Ele vem na outra condição. Então, se ele era um senhorzinho, né, que se exercia poder, agora ele vem como um escravo. E aí, por isso, a gente pensar de 1500 até 1822, né, você tem 3 séculos, no mínimo 3 encarnações, no mínimo, né? 3 encarnações ali para se depurar o espírito. E aí vem, depois de 1800 para cá, continua ainda algumas coisas, alguns resquícios, né, desses sentimentos aí, e aí vem se depurando, vem se modificando. Certo? E parece pouco, se a gente pensar lá no povo lá do Oriente Médio, né, fulano contra cicrano, cicrano contra fulano. Quantos espíritos nasceram aqui, vieram para cá, depois daqui vieram para cá, depois daqui vieram para cá, e até agora não aprenderam nada. Continuam se odiando. Porque a egrégora espiritual ali também não ajuda muito, né? Certo? Então é mais ou menos o segmento que nós acabamos de dar aqui uma lida, aqui uma interpretação, tá bom? Se você gostou dessa interpretação, deixa seu like. Se você não gostou disso, não acha legal, acha que é outra coisa, gostaria de fazer seu comentário, por favor, faça o comentário, seja educado, tá certo? E deixa seu like. E se não está inscrito no meu canal, se inscreve. Assista outros vídeos, né? Por exemplo, os que eu falo sobre Jesus, o Mestre, que vão estar aqui no card, tá bom? Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta é o obsessor.